Nessa segunda parte, então, da aula de agitação e mistura, a gente vai partir para a parte de dimensionamento e cálculo. Então, é importante que vocês tenham visto o vídeo anterior para poder entender os conceitos que a gente vai estar aplicando. E agora a gente vai partir realmente para a parte de equacionamento. Então, quando a gente for estar trabalhando com equacionamento dentro de um sistema de tanques, a gente vai partir da nossa equação que a gente já conhece aqui, que tem nossa componente de altura, de pressão e de velocidade, além da potência e da perda de carga do nosso sistema. Então, essa aqui é a equação de energia, que é semelhante aplicada ao bombeamento, que a gente já conhece. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é pensar que o nosso fluido ele vai partir de um ponto inicial e ele vai circular dentro do nosso tanque. No momento que ele vai circular do nosso tanque, ele vai retornar ao ponto de partida. Então, vai passar um determinado tempo e ele vai voltar ao ponto que ele partiu. Então, vai ter esse sistema de recirculação. Com isso, a gente consegue considerar que o ponto de inicial e o ponto final, o ponto 1 e o ponto 2, possuem a mesma altura, a mesma pressão e a mesma velocidade, porque o nosso sistema sai desse ponto e retorna para ele mesmo. Então, o que vai estar mudando aqui no meu sistema? Vai estar a potência, ainda vai estar sendo inserida, e ele vai ter essa perda de carga conforme ele vai passar nesse meu sistema, que vai ter que ser compensada para ele poder fazer esse giro. Então, a nossa equação de energia simplificada, ela vai estar relacionada apenas à gravidade do nosso sistema, obviamente, e a perda de carga que a gente vai ter aplicada aí. Então, o que a gente precisa avaliar agora, determinar agora, é essa perda de carga, como é que a gente vai calcular ela para poder estar dimensionando a potência do nosso agitador. Então, para definir a potência do nosso sistema, a gente precisa definir a perda de carga. Então, a gente tem aqui a relação da perda de carga da mesma maneira que a gente fez lá para a parte de bombas. Então, a gente utilizava a perda de carga com o fator K relacionado com a energia cinética para poder calcular qual que seria a perda de carga daquele sistema. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora. Lembrando que U aqui é a velocidade, então velocidade ao quadrado, para estar relacionando exatamente com a nossa energia cinética. Então, o que eu vou fazer com o meu sistema? Vou reescrever aquela equação que eu tenho em termos de potência útil. Então, agora eu não estou mais trabalhando só com a potência, estou trabalhando com potência útil e multiplicando pela vazão máxima do fluido. Então, o que eu estou fazendo aqui é utilizando o H e multiplicando pela vazão máxima do nosso fluido. Então, agora aparece para mim aqui uma área. Então, a vazão vai ter que ser relacionada com uma área. Essa área é a área do impelidor. Então, ainda calcula com πd ao quadrado sobre 4, porque a gente está trabalhando com um impelidor aqui redondo, mas essa área vai depender do diâmetro do nosso impelidor. Substituindo a área aqui dentro, a gente vai chegar numa relação para a nossa potência útil que vai depender desse fator K. Então, esse fator K ainda é uma coisa que eu quero estar determinando no meu sistema. Mas agora eu já estou com mais dimensões que eu conheço e consigo relacionar, como por exemplo a velocidade e o diâmetro do nosso impelidor. Aí, para trabalhar com a nossa equação de potência, eu vou utilizar a relação que me diz que a velocidade ela é proporcional ao diâmetro do nosso impelidor e a rotação, quanto que ele está girando por segundo dentro do meu sistema. Se a velocidade é proporcional à multiplicação desses dois, a velocidade ao cubo, que é o que eu tenho aqui na minha equação, ela vai ser proporcional ao cubo desses dois parâmetros. Então, substituindo isso daqui lá na equação, eu vou chegar que a minha potência útil ela é proporcional a esse sistema todo aqui. Então, só substituindo. Aí, o que sobra para mim aqui seria a definição desse KF. Esse KF vezes π sobre 8, a gente vai estar determinando ou estabelecendo que ele é um número de potência. Então, o número de potência a gente vai precisar determinar, e existem maneiras de estar determinando ele. Então, pelo número de potência, a gente consegue voltar e determinar qual que é a potência útil do meu sistema. Então, só substituindo e formalizando aqui, a gente tem que a potência útil do meu sistema ela vai ser relacionada com o NPO, que seria o número de potência, a densidade do meu sistema, do meu fluido que estiver trabalhando, rotação em que estiver girando o meu eixo e o diâmetro do meu eixo.
Não linearmente em todas as propriedades, mas a gente tem uma relação entre todas elas. Então, agora a gente vai partir para determinar quem é NPO. Da mesma forma que lá na parte de bombeamento a gente tinha o fator de atrito e o coeficiente de perda de carga localizada, que seria o KF, para relacionar, para partir, para mostrar o efeito do atrito no nosso sistema, a gente vai ter um número de potência aqui para dizer como é esse efeito, dependendo da agitação que tiver meu fluido. Então, para achar ele, a gente pode fazer uma analogia ao diagrama de Moody. Então, tem um diagrama parecido para a gente estar trabalhando. A primeira coisa que a gente precisa definir é como que a gente calcula o número de Reynolds para agitadores. Então, a gente tem a relação da velocidade proporcional a ND, então a gente modificando e utilizando essa proporcionalidade, a gente chega no número de Reynolds com relação à rotação e com o diâmetro do impelidor, lembrando das propriedades aqui do fluido, como tinha sempre no número de Reynolds. Esse sistema aqui ele é adimensional. Aí, uma vez calculado esse número de Reynolds, a gente parte para o diagrama para poder estar calculando o nosso número de potência, determinando o número de potência. Ele não vai depender da rugosidade do sistema, como era o diagrama de Moody aqui nesse lado. Então, agora a gente tem o tipo de impelidor que a gente está trabalhando. Então, aqui, por exemplo, para o impelidor tipo pás retas, B, a gente vai achar essa curva e vai utilizar ela, dependendo do número de Reynolds, vai encontrar aqui o número de NPO. Mas o sistema é basicamente o mesmo. Vocês acham o número de Reynolds, vai subir até a nossa curva. Então, por exemplo, curva A aqui para um hélice naval. Subiu até a nossa curva, vai para o lado esquerdo e encontra qual que é o número de potência para esse nosso sistema. A gente vai praticar daqui a pouco, vai fazer exercício. Mas a ideia é partir da mesma forma que o diagrama de Moody para poder estar determinando aqui o número de potência, relacionando o tipo de impelidor com o escoamento que a gente está trabalhando, velocidade e propriedade do escoamento pelo número de Reynolds. Também pelo número de Reynolds a gente consegue dizer qual que é o nosso regime de escoamento. A gente vai depender aqui pelo número de potência e o regime de Reynolds. A gente vai estar avaliando qual que é o sistema que a gente está trabalhando. Então, a partir de Reynolds 10 na quarta, a gente está trabalhando com o sistema turbulento, a gente tem uma zona grande de transição, e Reynolds muito baixo, a gente está trabalhando com uma zona laminar. Outra variável que a gente tem que definir aqui quando a gente trata de agitação e mistura é o nível de agitação. Esse nível de agitação ele vai ser definido pela relação entre a potência do meu agitador e o volume a ser agitado. Então, esse volume ele tem relação com o tempo de mistura e a gente pode tem que relacionar com a nossa vazão volumétrica de bombeamento, ou seja, a nossa vazão volumétrica que vai estar bombeando o meu fluido. Essa vazão ela é definida pela relação entre a rotação e o diâmetro do impelidor ao cubo, vezes Nq, que para mim aqui é o número de bombeamento, é uma constante que vai estar dando proporcionalidade entre o meu sistema aqui. Essa constante a gente consegue determinar ela, por exemplo, por gráfico. Então, o gráfico para determinar a nossa constante de bombeamento está aqui. A gente está relacionando aqui o número de Reynolds, no eixo X de novo. Então, tendo o número de Reynolds, a gente precisa da relação entre D e T, ou seja, entre o diâmetro do nosso impelidor e o diâmetro do nosso tanque total aqui, ó. Então, a relação entre os dois vai dar para mim aqui qual é o número de bombeamento do meu sistema em função do número de Reynolds aqui embaixo. O volume agitado vai depender do tipo de impelidor. Então, se você mudar o tipo de impelidor, você vai ter um volume diferente. Para um impelidor de 6 pás, que a gente tem um diâmetro conhecido, a gente vai ter um volume relacionado aqui com a altura de líquido. Então, o volume com o nosso diâmetro aqui ao quadrado, e esse H aqui para mim é o volume de líquido do meu sistema. O nível de agitação, então, a gente vai ter um valor para ele, relacionando a potência útil pelo volume de líquido agitado, e aí a gente pode classificar isso. Então, a classificação vai depender desse nível de agitação. Então, a gente pode ter uma agitação débil ou suave até uma agitação muito intensa, dependendo dessa relação que a gente vai estar inserindo no meu sistema.
Alguns números adimensionais, eles permitem que a gente caracterize o nosso sistema dependendo de algumas propriedades. Então, o primeiro que tem aqui pra gente é o número de bombeamento. Então, ele tem aqui o NQ, que é o número que a gente achou pelo gráfico ali, e ele vai estar relacionando a vazão, ou seja, o volume que a gente escoa aí pela área do impelidor com relação ao tempo, pelas propriedades geométricas. Então, a velocidade que eu estou trabalhando e o tamanho do meu impelidor. Então, esse número ele vai estar relacionando aí para a gente a capacidade de bombeamento, ou seja, o quanto que eu consigo bombear, dependendo da geometria dos tanques. Então, a gente viu lá aqui no nosso gráfico que a gente depende da relação entre o tamanho do impelidor e o tamanho total do tanque. Então, a gente vai estar conseguindo definir aí o nosso número de bombeamento. Lembrando que aqui o Q é a nossa capacidade de bombeamento, ou seja, a vazão que a gente tem aí, a taxa de circulação, o quanto que esse volume é deslocado por unidade de tempo. O número de Froude, ele vai estar relacionando as forças gravitacionais, então obviamente vai aparecer a gravidade aqui, com os efeitos de superfície. Então, por exemplo, se a gente tiver um vórtice central, ou seja, o quanto a gente tem de superfície livre para o nosso sistema estar escoado. Então, esse número ele é usado em sistemas que não possuem chicanas, porque a gente precisa aí, por exemplo, ter fenômenos que vão estar interferindo na superfície livre do meu escoamento. A relação dele é com a rotação do meu sistema e com o diâmetro do meu impelidor. Então, o número de Froude, ele aparece com importância sempre que tem a formação de vórtex. Então, valores de Reynolds aí acima de 300. Em sistemas em que não tem esse fenômeno, então não tem o vórtice, por introdução de chicana, ou quando a gente está trabalhando com um sistema com uma agitação menor, a gente não tem ele como um fator de importância para o nosso sistema. O número de mistura, então, ele vai ser um produto entre a rotação do meu impelidor e o tempo de mistura. O tempo de mistura, por sua vez, ele vai ser o tempo que eu preciso, então, a medida temporal, para misturar líquidos que são miscíveis. Então, eu vou dentro do meu volume todo do meu tanque. Então, quanto tempo eu preciso para misturar esse sistema todo. Então, se esse valor aqui ó, do número de mistura for constante, aí eu consigo ter uma proporção aqui entre o meu tempo de mistura e a rotação. Então, é inversamente proporcional à rotação do meu sistema. Só isolando aqui o tempo de mistura na equação. O número de mistura também consigo estar relacionando com o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds aqui, ó, eu posso estar relacionando com o tipo de impelidor. Então, aqui tem alguns exemplos de tipo de impelidor e a relação entre o nosso geométrica entre o diâmetro do impelidor e o nosso diâmetro do tanque. Então, com essas relações aqui, eu consigo achar, por exemplo, o número de mistura para alguns casos. Dentre os números que a gente viu adimensionais até agora, o mais importante é com certeza o número de potência. Então, a gente vai estar utilizando ele para calcular a nossa potência útil. Esse número de potência, ele relaciona aí o quanto de energia, quanto de potência o impelidor vai estar transferindo para o meu fluido. Então, quanto que eu vou estar conseguindo fazer a movimentação do fluido por meio de energia. Então, o cálculo dele, ele é complexo, pode ser determinado de diversas maneiras, ou também por meio de gráficos, que foi o que a gente viu agora há pouco, e ele vai ter diferença dependendo do tipo de escoamento que a gente vai trabalhando, ou do tipo de impelidores, de sistema que a gente tiver todo relacionado aí dentro do nosso tanque de agitação. Em resumo, então, a gente tem aqui os três principais números adimensionais, que seria o número de Reynolds, que a gente já conhece, aqui escrito da forma relacionando a velocidade do nosso sistema, com proporcionalidade entre a rotação e o diâmetro. O NPO, que vai estar relacionando a força que foi aplicada ao agitador com a força inercial. Então, a gente tem aqui a relação entre os dois. E o número de Froude, que vai estar relacionando a força inercial com a nossa força gravitacional, que também tem a carinha dele aqui. Todos eles são números adimensionais e a gente vai estar aplicando alguns deles aí em exercício mais pra frente.
Para finalizar essa parte de cálculo dos agitadores, a gente vai relacionar sistemas que não são padrão, então que não estão dentro dos padrões, como que a gente vai estar avaliando isso. As medidas padrões a gente mostrou já na primeira parte da aula, então tá lá, só relembrando aqui. A gente tem dimensões que a gente vai estar nomeando aqui, e a relação entre elas, quando a gente está trabalhando com sistemas que estão dentro do padrão, elas são fixas. Então, exemplo aqui, ó, a gente tem a relação entre o diâmetro do impelidor e o diâmetro do tanque. Então, para uma medida padrão, essa relação seria 1/3. Aí, se eu quiser calcular, por exemplo, o diâmetro do impelidor e conheço o diâmetro do tanque, então é só dividir por 3 que eu vou conseguir encontrar qual seria a relação entre eles. Algumas outras relações estão aqui também, então eu sugiro que vocês já anotem isso aí, para poder ter elas. Mas a gente consegue determinar todas elas aqui. Então, a gente tem aqui as relações do nosso gerais, das chicanas e da altura de líquido e tudo mais. E aqui para alguns tipos de impelidores. Então, para impelidores do tipo turbina, do tipo paz e dos tipos hélices aqui. Então, a gente tem a relação entre eles para poder estar determinando. E aí, existem alguns fatores de correção que vão dizer para a gente o que fazer quando o nosso sistema não é o sistema padrão, então está diferente do que a gente tinha. O primeiro caso que pode acontecer é a gente ter mais de um impelidor. Então, a gente ter 2 deles, por exemplo, aqui dentro de um tanque. Então, essa distância, H minúscula aqui, seria a distância entre os nossos 2 impelidores, e N seria o número de impelidores. Então, se eu tiver 5, 6, eu vou ter 5, 6 aqui. Então, a potência que eu vou precisar para o meu sistema vai ser proporcional ao número de impelidores que eu tenho aqui. Se eu tiver mais impelidores, eu vou colocar mais potência para poder girar esse meu sistema. E quando a gente tem diferença na geometria do meu sistema, a potência ela vai ser definida por um fator φ aqui, ó, que depende das relações que eu estou utilizando. Então, aqui o diâmetro do nosso tanque com relação ao diâmetro do impelidor e a altura de líquido com relação ao diâmetro do impelidor também para o sistema que eu estou avaliando, novo, com relação à mesma coisa com o sistema padrão. Então, a gente relaciona os dois, raiz disso aqui tudo, e aí a gente tem esse fator φ que vai me dizer aqui quanto que eu vou precisar de potência para poder determinar esse meu sistema alterado, digamos assim. Então, nessa parte de dimensionamento de tanques, a gente deu uma olhada aí nas potências de agitadores, então, dando enfoque aí no número de potência, deu uma olhada nos números adimensionais e nas relações de tanques padrões. Então, para a gente conseguir fixar esses conceitos todos, eu vou passar para vocês já no próximo vídeo exercícios resolvidos nessa parte de agitação para o nosso sistema. Então, lembrando que vocês podem me procurar caso tenham dúvida, e não esqueçam de ver a primeira parte e também de seguir para a segunda parte, que vai ser a parte aplicada.